Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que está aqui. Acho que hoje é um pouquinho mais fraco que semana passada, mas glória a Deus por isso. Bom dia para você que está aí também dentro da gente de casa. Seja muito bem-vindo à classe Discípulos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Central de Curitiba. Vamos orar para começar, que o Daniel preparou uma aula muito legal, a gente já está um pouquinho atrasado. Paizinho, nós te louvamos e te engrandecemos, Pai, porque o Senhor é um grande Deus, é um Deus que se faz presente nas nossas vidas, Pai, é um Deus que se importa com os detalhes, Pai. Paizinho, nós te louvamos por essa igreja, te louvamos pela vida de cada um dos meus irmãos que está logado, que está aqui também, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento, pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos para te louvar, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Pai, usa nesse momento a vida do Daniel, que vai trazer essa aula, todo esse tempo que ele se preparou para estar aqui, Pai, que realmente o Seu Santo Espírito fale aos nossos corações, que nós possamos sair daqui, Pai, com aplicações práticas para vivermos a Tua Palavra lá fora, Pai. É isso que eu peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus, pela Tua glória. Amém. Amém. Vai lá, Daniel. Estou meio distante do pessoal aqui, eu vou tirar a máscara para ficar mais fácil. Acontece o seguinte, pessoal, hoje, então, a gente está vendo sobre a ciência e religião, estamos dentro do tópico de racionalidade e fé cristã, né? Eu quero dizer, antes de qualquer coisa, que eu tenho lido o livro de Atos e agora estou estudando um pouco uns comentários do N.T. Wright, e daí ele, como diz ali no título, ele fala que é para todos, né? De fato, é uma linguagem bastante fácil, acessível, de um camarada que manja bastante, e eu tenho aprendido bastante, especialmente sobre intencionalidade, sobre, de fato, estar fazendo o que é propósito, de fato, você ter razão, racionalidade naquilo que você está fazendo, que é o que Lucas fez. Ele não conheceu a Jesus, mas ele esteve fazendo um levantamento extenso com várias pessoas sobre o que tinha acontecido. E ele coloca isso num relato que vira o Evangelho de Lucas, né? Mais para frente, então ele vê os apóstolos e tudo acontecendo, ele caminha com Paulo também, e ele decide relatar. Então, isso que eu estou dizendo para você está no comecinho dos dois livros, o de Lucas e o de Atos, e é muito estimulante ver isso tudo acontecendo, né? Quando eu assisto com as crianças em casa, os desenhos sobre Jesus, tem uma hora em que Mateus, depois de Jesus ter aparecido para eles, já ressurreto, Mateus se senta para começar a escrever, e ele diz, eu vi, mas tem gente que não vai ter visto, e eles vão ter que saber sobre o que nós estamos vendo. E ele passa a escrever. E logo depois que a gente assiste isso, eu pego a Bíblia e a gente abre em Mateus para ver as palavras que ele coloca ali. E é emocionante fazer isso, a criança se sente vinculada. Então, a intencionalidade, o propósito dessas pessoas inspiradas por Deus faz esse tipo de coisa. Eu queria dizer para você que, para mim, fez uma diferença muito grande assistir esse filme, Paulo Apóstolo de Cristo. É uma caminhada de Lucas com ele, mostrando exatamente isso. Vamos deixar escrito, porque as pessoas vão querer saber, vão precisar saber o que aconteceu com a gente. Bom, foram feitos levantamentos e se percebeu que tem vários motivos pelos quais jovens abandonam a igreja, né? E entre esses motivos, nós vamos encontrar que, na visão deles, a igreja repele a ciência e também a ciência e a religião são antagônicas. Pessoas, nós precisamos dar atenção para isso. Ciência e religião. Na Segunda Guerra Mundial, para perceber os aviões que estavam chegando para bombardear, foi importante desenvolver o radar, né? E uma das ferramentas usadas no radar foi desenvolvida mais para frente para ser usada em aceleradores lineares, tá? Aceleradores lineares podem ser usados no tratamento de câncer. E eu trabalhei com isso por algum tempo. Eu sou físico, né? E daí eu estive trabalhando com isso em radioterapia de alguns hospitais em São Paulo, Santa Catarina e Curitiba, e hoje eu dou aula disso. Então, nós vemos a importância que tem conhecer radiofrequência, conhecer micro-ondas, e que atinja diversas áreas da sociedade, como é importante aquele conhecimento que começou na Segunda Guerra Mundial. Os irmãos Varian, que desenvolveram e patentearam uma parte disso. Então, diversas empresas como a GE, Siemens, Toshiba, Teratronics, diversas empresas tentaram acompanhar e produzir aceleradores lineares no mundo, mas não conseguiram, porque eles patentearam uma parte muito específica da máquina e que precisa ser usada pelos outros também, eles têm que pagar royalties, eles não conseguem acompanhar e quebram. Então, Varian, há décadas, é campeã. Se você olhar ali nessa... Eu acho que meu mouse não vai aparecer aqui, né? Vai sim. Se você olhar no Wikipédia, fala sobre eles
eles eram filhos de um casal de teosofistas, na teosofia da Blavatsky, né? E eles viviam numa comunidade que lideraram, uma comunidade utópica chamada Halcyon, na Califórnia. Gente, em 2017, poucos anos atrás, eles lançaram uma nova máquina revolucionária dentro da radioterapia. É um acelerador linear em forma de tomógrafo que tem o nome Halcyon. É interessante isso, né? Você usar coisas das quais você acredita para estar envolvidas com tecnologia, com ciência e com o nome das coisas que você vende. É meio que indissociável isso. Então, eu dou aula de metodologia, e em metodologia, nos próprios livros, os comuns que a gente encontra nas faculdades, a gente vai encontrar esse tipo de comentário. A ciência é o que os cientistas produzem. Por isso, tem subjetividade, sim. A gente até tenta tirar o ponto de vista humano com a formalização do método. Torna ele universal na expectativa de neutralizar os vieses humanos. E isso é impossível, somos nós que estamos fazendo ciência. Então a gente sempre vai ter essa forte crítica à metodologia científica que nós temos hoje, né? Aconteceu um problema, né? Que o jeito do ser humano viver e se apoderando se aproveitando do poder e de serem cristãos e de poderem falar o que quisessem, né? Muita gente ficou revoltada com isso. E veio o Império Contra-Ataca, né? Que o pessoal começou a falar mal da ciência e religião, e surgiu um mito no século XIX, consolidado pelo Draper e pelo White, falando que existe conflito entre os dois. São histórias mal contadas, certo? Tem fake news no meio, assim como fake news que a gente encontra na atualidade. Isso é bastante comum de se encontrar, para tentar detonar com a história de ciência e religião, que as duas realmente estão em conflito, né? Nós precisamos olhar para isso, gente, né? Faz tempo que os cristãos estão lidando com esse problema. E então, por causa disso, o pensamento está sendo organizado e nós podemos encontrar aonde aprender itens importantes para podermos discutir sobre isso, né? Então, na atualidade, a gente encontra uma referência aqui, uma referência lá, mas recentemente a gente teve a 3ª edição lançada desse livro, que são os fundamentos para o diálogo da ciência e da religião. Ali você tem um passo a passo, o autor vem andando de mão dada com você, dizendo, olha, começa por aqui, por aqui, por aqui, que são os itens que precisam ser conhecidos da comunidade. Nós precisamos que a nossa comunidade seja intelectual nesse sentido, de aprendermos um pouco mais para sabermos o que está sendo falado, porque senão a gente escuta alguma coisa e aceita, e simplesmente os dois estão em conflito e eu vou ter que fazer uma opção, vou abandonar a igreja, por exemplo. Certo? A gente precisa saber do que se trata. Infelizmente, tem bastante coisa sobre isso publicado. Eu não quero ser conteudista aqui, eu vou mostrar alguns livros para você, mas não se estresse com isso, tá? Se você quer aprender um pouco mais, pega o livro e começa, ele é um bom ponto de partida. Na Bíblia nós vamos encontrar diversos estímulos a nós nos encantarmos com a criação que Deus fez, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas ou estudadas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, a sua justiça permanece para sempre. Fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Veja, a própria Bíblia nos leva a olhar para a natureza com admiração, né? Então a Bíblia foi um impulso para o desenvolvimento científico. Nós vemos que na Europa houve um florescimento, né? A própria reforma protestante ajudou com a criação de escolas e de universidades, tinha dinheiro entrando nas universidades para justamente dar estudo para o povo, para fazer pesquisa, né? Então houve desenvolvimento nessa época por causa do cristianismo, que a gente pode encontrar em livro como desse do Ruicas, né? E as pessoas faziam isso para a glória de Deus. Então elas estavam entusiasmadas em sim fazer ciência. E hoje a gente encontra diversos cientistas que são crentes. Então não é um bando de ateu. Você entra para a ciência, você vira ateu. O Charles Townes, por exemplo, ganhou o prêmio Nobel pelo laser, né? Ele também ganhou um prêmio Templeton.
diálogo de ciência e religião. Tem esse livrinho aí, dos 100 anos do Prêmio Nobel, que mostra algumas características desses caras que fizeram ciência. E aqui está o Charles Townes, ainda estava vivo, né? Colegas meus do departamento tiraram uma foto com ele num congresso. Nós vamos ver nesse livro que de 1901 a 2000, nós vamos encontrar 65% dos laureados sendo cristãos e 21% deles judeus. Gente, faça a soma. 80 e tantos por cento são crentes em Deus. De maneira que você não pode pensar, está proibido pensar, que cientista é ateu. Na atualidade, nós temos uma pessoa bem interessante, que é o Peter Harrison, discutindo os territórios que são da ciência e da religião. E ao fazer esse estudo, ele volta para pensar o que significa religião, o que significa a ciência. E ao olhar para isso, ele vê que historicamente os dois estão relacionados a virtudes. A intenção nossa, interna, de algo. É a isso que se refere, e não a um bando de regrinhas, tanto da religião quanto da ciência. Na Bíblia, nós vemos isso também, que religião, a verdadeira religião, está relacionada a algo interno. Não um bando de regrinhas, do tipo, você vai domingo para a igreja, então você é dessa categoria. Você fala em línguas, então você é dessa categoria. E coloca todo mundo em caixinhas, certo? Não é isso religião. Religião é uma outra coisa, que tem a ver com o nosso interno, aquilo que a gente realmente está devoto. Mais do que isso, o povo não dependia do templo. Você entra no templo, hoje é domingo, então hoje eu sou crente, ou hoje eu sou dessa religião, daqui a pouco eu saio, boto até lá para fora, já não sou mais. Nós não dependemos do templo porque é algo inerente ao que nós somos, nós passamos a ter uma nova vida. Isso sim, religião, né? Historicamente, nós vamos assistir essa transformação acontecendo nas pessoas, analisando a seguinte coisa, o seguinte aspecto. Jesus nasce ali pelo ano 0 e morre ali pelo ano 33. Paulo se converte, mas ele já tinha uma certa vida, e então ele tem que parar e pensar no que ele está fazendo. Ele desaparece e vai pensar um pouco, né? Quando ele volta, ele escreve ali pelo ano 50 para Roma, para a igreja de Roma. Nós vamos encontrar em Romanos 8 algo que nós achamos até um pouco romântico, que é bonito, que é gostoso. A gente canta e chora, se emocionando pensando o quanto Deus cuida da gente e tudo mais. É gostoso de ler essa parte. Eu amo ler essa parte, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Você conhece, a gente conhece de cor, né? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente gosta de ler isso. Paulo estava mandando uma carta para o pessoal perseguido em Roma, gente. Essa época, o pessoal estava sendo esquartejado, queimado em praça pública. Eles entravam na arena para ser devorado por feras. Era para eles que ele estava escrevendo. No ano 70, o templo foi destruído. O que esses caras viveram, a gente não tem ideia. Vivendo a paz que a gente vive hoje, nós não temos ideia. Para eles que ele estava escrevendo. Se essas pessoas que estavam lá, sofrendo o que estavam sofrendo, simplesmente vivessem religião como um grupo de regrinhas, eles abandonavam. Claro. Quem que quer ir para a arena? Né? Eles, de fato, tinham usado o termo religião. Na verdade, eles não usavam ainda nessa época, mas eles viveram religião desta forma. Uma mudança interna, uma transformação de vida. Aí sim. Bom, acontece que o tempo passa e na divisão territorial da Europa, por exemplo, esse príncipe e esse príncipe aqui ficam cuidando, cada um de um terreno, e eles podem determinar, aqui a religião é tal. Então as pessoas começam a fazer uma série de regrinhas de prática religiosa e vira isso a religião. Aí é bagunça, né? Do mesmo jeito que você pode analisar religião,
você pode analisar ciência. E vemos na história que ela está ligada a também virtudes, ao conhecimento que nos faz ter capacidade, em vez de ser um conhecimento acumulado. Se trata de capacidade interna. Se trata de virtude, um hábito pessoal. Se trata de amar a beleza divina. E se trata de nos conduzir a ações de graças. Você vai ganhando conhecimento para aumentar a sua capacidade de amar a Deus. Portanto, o propósito da física, a gente estuda na história, seria nos conduzir a Deus. Essas virtudes não foram muito para frente. A gente não gosta muito de ser virtuoso, né? E então a ideia de virtudes começa a desaparecer e culmina que no século XIX, então, acontece a publicação dos 2 livros que consolidam que religião e ciência estão em conflito. Gente, crer, vamos pensar no que é crer? Afinal de contas, vamos sair daqui crendo, vamos sair daqui cientista. Afinal de contas, para que serve nós estudarmos ciência e religião se nós não voltarmos o nosso pensamento para o que é crer? É ter a confiança ou fé em alguém. Você conta com essa pessoa. Você confia nessa pessoa. Para Agostinho, crer significa amar. Crer em Deus não é intelectualmente crer que ele existe. Você sai à rua, e na faculdade ou no trabalho, você pergunta se crê em Deus, creio que ele existe, e pronto. Não é isso. É tudo menos dizer, eu concordo com as suas proposições, seus conceitos. Porque a gente vai conversar, você pergunta, o que você acredita? Eu acredito que nós podemos vir na forma de lesma ou na forma de cachorro, e dessa vez eu vim na forma de humano. Aí você, é isso que você acredita, então tudo bem. Daí ele pergunta, o que você acredita? Eu vou na igreja domingo. Então tá bom, cada um na sua e pronto, né? Crer é muito mais do que um conjunto de proposições e conceitos. Crer é mais. Eu confio em Deus, eu conto com Deus. Queridos, se para você viver o cristianismo é como se Deus não estivesse intervindo na sua história pessoal, você precisa rever o que você está crendo. Isso talvez seja até deísmo. Deus deu corda no universo e desapareceu. Eu creio que Deus existe. Isso é no mínimo deísmo. Você precisa rever o que você está pensando. Se Deus não está atuando na sua vida hoje, transformando a sua vida hoje. A gente precisa dar um passo a mais e se tornar teísta, mas não é o suficiente. Nós precisamos ser teístas trinitários. Jesus, o Espírito Santo, o Pai. Aí sim, a gente caminha. Senão você fica perdido naquilo que você acredita. Então nós precisamos estudar, sim. Precisamos conhecer a nossa Bíblia. Precisamos conhecer o Espírito do qual a Bíblia está falando e andar com ele. E isso sim, aí faz diferença. Nessa história de cada um tem a sua crença, né? O Charles Taylor conversa um pouco sobre a oportunidade que você tem quando você tem proximidade. Aí você tem alguma chance de causar influência na vida de alguém, né? Mas precisa ir com calma, com um pré-evangelho, como falou o Bruno no outro dia, né? Você vai andando aos poucos, você chega empurrando o evangelho, garganta abaixo, o camarada, opa, esse é o seu jeito de acreditar nas coisas. Eu acredito que tudo leva a tudo, e essas coisas que a gente ouve por aí, né? Mas é a grande chance de você tirar o chão e reconverter. Isso acontece conosco, gente. Eu nasci em lar evangélico, perdi a fé, e graças a Deus, ao voltar os olhos para ressurreição, aí tive uma vida bastante mudada. Aí sim, eu me sinto um novo na fé, entende? Me sinto um reconvertido, e isso de fato acontece. Então, a oportunidade que você dá, inclusive para pessoas que você às vezes não gosta, né? Porque quando o cara perde o chão porque ele se liga do que está acontecendo, ele precisa se apegar a alguém. E nessa hora talvez seja justo a você que ele vai se apegar para começar a ser discipulado de novo nessa reconversão. Então tenha paciência, tá? A gente precisa ter paciência com os outros. Com a gente mesmo, com os outros. Daí que se a religião e a ciência de fato são virtudes, dá para falarmos que tem diálogo entre elas. Senão cada uma reivindica
poder sobre a outra. Ciência é o cientificismo. E assim por diante. Martin Rees diz assim, ó, eu não acredito que modos de pensar que não sejam científicos possam ajudar na compreensão da realidade. Isso é cientificismo, certo? Quando nós olhamos para o Polkinghorne, que faleceu faz tempo, ele era ao mesmo tempo físico e também se tornou um clérigo, né? Ele fala sobre olharmos para a realidade pensando nas esferas diversas, como, por exemplo, você vê a chaleira fervendo e se pergunta por que ela está fervendo, e você quer pensar um pouco como é que aquela bolha forma dentro da água, se passa dentro da panela, fogo de baixo para cima, e o fogo se transforma numa bolha. Por que aquela bolha sobe? O que é ferver, afinal de contas? Você tenta achar um meio de explicar e você explica lá o porquê da coisa. Mas também dá para você dizer que você está fervendo a chaleira porque você quer tomar chá. Ou você está fervendo porque você quer fazer um experimento com seu filho em casa. Seja lá qual seja o motivo, nós podemos pensar diversos porquês da chaleira estar sendo fervida agora, da água estar sendo fervida. Então, por causa disso, nós precisamos olhar para a realidade. Viu? Veja, você já percebeu que você está aqui? Que você está assistindo esse vídeo? Você percebeu que é real? Como é que você encara a realidade? Você foi solto nesse lugar e você tem as suas sensações, o seu ouvido, você percebe as pessoas. Como é que você encara a realidade e tudo que você vê ao seu redor? É assustador. Você precisa tatear, você precisa começar a perceber e sua cabeça passa a trabalhar para pensar, afinal de contas, o que é tudo isso? Esse contato com a realidade é enriquecido quando você não abandona uma das áreas. Não, vou abandonar a ciência porque ela contradiz tudo que eu penso da Bíblia. Gente, tanto a Bíblia quanto a natureza são dois livros feitos pelo mesmo Deus. Se a gente está vendo algum problema, é a gente que não está entendendo o que Deus fez. E não vamos brigar por isso. Talvez um pense um pouco mais sobre evolução, ou sobre o tempo do universo ser em bilhões de anos ou não. Se o seu irmão na igreja pensa um pouco diferente do que você, nesses aspectos, cara, joga tudo fora. O que importa é a cruz. É isso que importa. O resto, cara, não leva para o céu. Ah, a Lua é mais velha do que o planeta Terra. E então nós vamos brigar por causa disso. Cara, não para de besteira. Esse diálogo precisa acontecer sem a pretensão de provar Deus a partir da ciência. Não é isso. Vou estudar bastante ciência para mostrar para os meus colegas ateus que Deus existe a partir da ciência. Não funciona. É completamente o contrário. É você amando a Deus, olhando para a natureza com outras lentes. Gente, como o que Deus fez é maravilhoso. Você vai para o laboratório e no seu experimento científico você vê algo diferente, você diz, gente, Deus não é genial mesmo? Aí dá gosto. Temos que ter um diálogo crítico entre a teologia cristã e ciências naturais, ortodoxia cristã e ortodoxia científica. Não dá para fazer meia ciência. Não dá certo, dá bagunça isso. Não dá para fazer vamos largar esse pedaço aqui do cristianismo, esse daqui, porque eles não nos interessam, e vamos só pegar esse miolinho aqui, que é o que importa para nós. Não é desse jeito. Nós precisamos ser ortodoxos no cristianismo também. E não abrir mão daquilo que a gente crê. Vamos recorrer à história e à filosofia. Vamos ver essa lente, então, nos ajudando a enxergar o mundo. Pessoal, C.S. Lewis já falava, se acontecer um milagre e você gosta de ciência, não bagunça a sua cabeça. Deus é um ser onipotente, ele pode tudo. Essa ideia de sobrenatural não viola a racionalidade. Ela não descarta a existência das leis naturais. Não é porque acontece milagre que as leis naturais não vão acontecer. Como disse a você, tudo é por ele, dele, para ele, são todas as coisas. Nós temos que ter Cristo no centro da discussão. E isso que importa. Afinal de contas, nesse diálogo do pai com o filho, surgiu a criação. É a história deles. Nós estamos vivendo essa história deles. E vemos que as coisas que foram criadas são significado.
significado desse amor, dessa relação deles. Eu sou significado. Uma geladeira é significado. Um raio é significado. Significa aquilo que eles estão conversando. Nós estamos imersos nessa história. Se não faz sentido isso, e você vai procurar sentido em política identitária, se você vai procurar sentido em apenas um grupo, ou nos pets que você tem em casa, cara, você se perde. Você tem que entender o que você está fazendo aqui. Afinal de contas, que história é essa? Agora eu entrei nesse trem. Agora eu entendi o que eu estou fazendo aqui. O Schaeffer e a Edith, nessa história toda de nós termos as nossas dúvidas, e afinal de contas, é um salto quântico, será que tunilamento não viola alguém ir mais rápido do que a velocidade da luz? E a gente sabe que não pode ir mais rápido que a velocidade da luz, mas Jesus de repente apareceu no meio dos discípulos. Jesus tem um corpo, não é? E é um corpo material. Então ele está dentro desse universo, ele não está fora disso. Cara, tem algumas discussões que a gente pode começar a fazer para assim, vamos se divertir um pouco, sentar num lugar, compartilhar a mesa e conversar um pouco sobre isso. Fica legal. Agora, nós não sabemos detalhes. A Bíblia não é completa, ela é suficiente. O que você precisa está lá. Então tem detalhes que não adianta a gente querer discutir, certo? Nós não sabemos a verdade absoluta. Agora, nós temos a verdade verdadeira. Nós temos a verdade verdadeira. Isso nos acalma e nos dá segurança. Gente, tem diálogo. Então a gente precisa partir para a ação. Há diálogo entre os dois. É importante, sim, estudar sobre ciência e fé. Eu tinha medo de falar sobre isso, inclusive em sala de aula ou com os meus colegas, por não conhecer muito. Eu ainda não conheço muito, mas já tenho estudado há algum tempo e me sinto bastante seguro do que fazer afirmações levianas. Isso é porque Deus quer. Ou então, eu entrei nesse ambiente aqui, eu senti que está meio carregado. Como é que você prova isso cientificamente, entende? Você precisa falar coisas um pouco mais sólidas, tanto com a ortodoxia cristã, quanto com a ortodoxia científica. Então, esse medo de ser leviano, você precisa tirar do seu coração. Como é que você consegue isso? Um dos passos é estudar sobre ciência e fé. Nós precisamos dialogar sobre ciência e fé. Nós precisamos discipular sobre ciência e fé. Alunos antes da faculdade, as crianças que a gente tem na igreja, por exemplo, podem ter um pouco de conversa, sim, porque eles estão tendo essa conversa na escola. Essas crianças que vão daqui a pouco entrar na faculdade vão ser desafiados ao extremo. Eu entrei numa área exata e eu não vi muita discussão, muita dificuldade com isso. Agora, quem entra em humanas tem uma parede na sua frente e você pode ter dificuldade de conseguir uma bolsa de iniciação científica, um trabalho aqui ou lá, por causa de você crer. Não é fácil. Então, isso precisa começar antes, essa educação. E nós precisamos uns dos outros para fazer isso. Então, quando um universitário com quem você conversa aceita vir para a igreja, cara, eu vou dar uma chance a mim mesmo. Eu quero ir à igreja com você. Ele precisa encontrar um ambiente receptivo. Não é fácil fazer isso. Ele vem com um monte de questionamentos. Levar o tema para a universidade são as iniciativas cristãs que estão acontecendo dentro das universidades. Felizmente, essas iniciativas na cidade estão se juntando. Tem a rede está em outros espaços, outros estados do Brasil já então. E isso fortalece quem quer fazer alguma coisa a respeito. Esse pré-evangelismo que o Schaeffer menciona é fundamental. Para você não ser o chato, como o Bruno estava falando, o cara que bate de frente com todo mundo. Viu alguém na frente, já começa a falar que você está fazendo errado, que isso aqui é do diabo, que não sei o quê. Cara, você perde tudo. E aí nós fazemos discípulos. Gente, eu tenho amado estar numa igreja onde eu vejo o pastor sentado na casa dele fazendo as atividades de Páscoa e dizendo, gente, vamos fazer juntos. E ele entrar num ministério de família e defender o ministério de famílias, desde os bebês até o pessoal que vai entrar na faculdade, para que eles sejam ministrados, para que eles amem a palavra, para que eles amem orar. Tem liderança? Eu vou atrás. Eu falo para minha família, vamos fazer igual eles. E a gente começa a fazer junto. Essa integração precisa acontecer.
Se nessa classe, principalmente, tem gente da mocidade, nós precisamos que a mocidade esteja integrada a uma situação de comunidade em que um pensa no outro. Vocês acham que as crianças e os adolescentes estão olhando para quem? Eles estão olhando para vocês. Vamos nos integrar. Ah, mas eu não sei lidar muito bem com criança e tal. Cara, ninguém sabe, certo? Isso é uma coisa que você aprende. A mulher já brinca de boneca desde pequena, para ela é um pouco mais fácil. Agora, assim que ela tem neném, ela passa um estresse enorme, porque fica pensando, será que estão pensando que eu sou uma boa mãe ou tal, não sei o quê? Daqui a pouco ela erra em alguma coisa, ou algo escapa. E essas coisas acontecem com todo mundo, por mais que você se esforce. Então, se você é homem, você não brincou de boneca desde pequena, provavelmente você vai ter ainda mais dificuldade. Agora, nós estamos aqui, vivendo numa comunidade, e precisamos uns dos outros. E você talvez esteja passando aperto por causa dessas situações de ciência e fé. E talvez por causa de você ter passado aperto, hoje você já tem um início de diálogo. Gente, nós precisamos uns dos outros, certo? Precisamos de uma comunidade que se interesse um pelo outro, e pelo que a gente está passando de aperto no coração por causa dessas coisas. Isso tira da igreja, foi o primeiro slide ali que eu coloquei, nos primeiros. Isso tira da igreja. Eu acho que era só o que eu tinha para dizer. Tem mais uma coisa desse slide que eu estou olhando para ele e queria dizer e que eu não me lembro o que é. Mas passamos para as perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém assistindo tem dúvida? Ou está conseguindo ouvir? Eu vou falar mais. Eu vou falar mais. Estou andando com o Bruno ultimamente, daí o cara não para de falar, eu estou começando a falar. A gente tinha um acordo de deixar o povo perguntar ou falar. No chat, Daniel, sim, a Liz está lembrando o que você estava esquecendo ao olhar para o slide. Ela disse que você ia mandar um beijo para ela. É verdade. Na verdade, ela botou um bilhete no meu bolso, eu não olhei ele aqui ainda. Minha esposa é maravilhosa, minha esposa, né, de fato, né? Um beijo nisso. Graças a Deus, a gente tem sido colocado em lugares, a Alice tem sido colocada em lugares que não fazem alguma diferença, é bastante desafiador, né? E nós temos que ir conquistando espaços mesmo, né? E abrindo oportunidades. Às vezes eu não participo das iniciativas cristãs de uma forma, mas participo de outra na universidade, assinando. Quando você vai fazer algo dentro da universidade, um professor tem que estar assinando, né? E aí a gente conversa, eu assino pela criação daquele evento e a gente vai caminhando junto. Então, a gente precisa se ajudar. E pessoas que abram portas, precisa acontecer também. Isso é uma questão de tempo, certo? Não é uma questão de você ser o melhor de todos, mas é uma questão de tempo. O tempo vai passando, os velhos vão morrendo, alguém tem que assumir aquelas posições, e eventualmente é você que está lá, não é? E quando você está lá, você pode ser um agente. Então, as coisas vão acontecer daqui a pouco com vocês, se já não estão acontecendo. Tem até uma pergunta, assim, um pouco mais pessoal até. Você relatou a tua experiência que você passou um período afastado e tal, e que o teu retorno foi pela questão da ressurreição. Sim. Né? Você consegue, sei lá, resumir assim, quais foram as questões que te pegaram muito desse debate ciência e fé e o que te ajudou a trazer? O Paulo já diz, né, que se a ressurreição não aconteceu, a nossa fé é vã. E, de fato, foi o que pegou para mim, que eu pensava, cara, como assim ressurgiu? Isso aí foi invenção, né? E ao estudar isso, foi algo que aconteceu com Josh McDowell, né? Ele que escreveu do Carpinteiro lá, Mais que um Carpinteiro, né? Ele estava na faculdade e daí na outra mesa tinha uma moça ali conversando sobre coisas de Deus e ele falou, cara, de jeito nenhum, isso aí não existe. Ela falou, olha, mostre para mim que a ressurreição não aconteceu. Ele vai atrás e ele se converte, entende? Ao estudar isso. Então, pessoalmente, eu estava assim, entregue ao que eu via. Eu estava dentro do hospital, eu via pacientes de câncer morrer, e via o mercado que é a saúde, e pensei, como que pode as pessoas serem tão más quanto elas são? E tudo isso me fez desacreditar completamente de que alguém poderia fazer algo de interessante pelo outro. É tudo por interesse e pronto, né?
E da mesma forma, dentro do cristianismo, a falta da vida diária buscando a Deus me fez virar mais cético e foi a gota d'água. Então eu acho que é uma boa porta de entrada também a conversa sobre a ressurreição, sabe? De você estar bem fundamentado com o que a ressurreição foi, buscando evidências do que aconteceu. Ou seja, buscando de uma forma racional. A forma racional vai te trazer algumas evidências, como eu falei. Mas a conversão vem pelo Espírito. Não dá para deixar isso de lado. Né? A Luciana Pires fez um comentário aqui no chat. Ela falou: obrigada pela excelente explanação, Daniel. Eu queria saber se a Igreja Central tem já um trabalho com discipulado neste sentido. Queria responder em nome da Central. Eu acho que... Vocês estão me escutando bem aí na sala? Sim. A gente já tem muito essa mentalidade da necessidade de ter discipulados. E o nosso lema esse ano é: ninguém fica para trás. A gente entendeu bem essa necessidade de todo mundo ser acompanhado em grupos mais perto, mais próximos. E a gente entende muito que discipulado não são aqueles encontros semanais ou as aulas que a gente tem um com o outro, e que discipulado, na verdade, é caminhada de vida mesmo, né? E compartilhar um com o outro as coisas que Deus tem feito e ter apoio um no outro para, quando um levantar, o outro puxar para cima, para se ajudar mutuamente, né? Então, na Central, a gente tem discipulados bilaterais, a gente tem discipulados também que um discipula o outro, e tem sido bênção na nossa juventude. E a gente também tem muito essa mentalidade que o Daniel comentou. A gente tem se disposto a fazer isso, de integrar com outras áreas da igreja. Acho que dos nossos maiores incentivos é que os jovens participem mais ativamente da vida dominical da igreja e também que tenham uma ligação mais direta com a UPA, com as crianças, para que, igual o Daniel falou para a gente, que eles se espelham na gente, né? Então, a gente tem que, além de dar bom exemplo, a gente tem que dar atenção para eles, para que também eles consigam ver em nós referenciais, né? Então, sim, Luciana, a gente já tem esse trabalho no sentido de discipulado dentro da Central, e eu acho que a igreja como um todo também tem se levantado para isso, né? Então, eu acho que é isso, se alguém quiser complementar mais alguma coisa. Obrigado, Lu, pela tua pergunta. De fato, né, você que é envolvida com estudo, e o Paulinho também, né, envolvido com universidade do jeito que vocês são, é uma pergunta bastante cara a que você faz, né, sobre discipulado. E nós estamos em desenvolvimento, né, porque nós estamos dando as mãos. Essa classe é fruto disso, desse envolvimento de forças que estão se unindo, pensando nisso, né, pensando em discipulado e pensando em conversar já desde pequeno sobre temas com os quais a gente se confronta fora daqui, de fato. Eu estava lembrando que na década de 90, junto com a Luciana, Paulinho, um povo, aí a gente fez mocidade aqui na igreja, né? A gente participou da mocidade e foi bastante gostoso. Nós vimos que o grupo cresceu, especialmente por causa do Paulinho, sabe? A gente estava reunido ali embaixo, meio desanimado, e agora? Como é que nós vamos fazer essa mocidade ir para frente, né? E eu falei, a gente precisa fazer mais eventos, e todo sábado, presença fiel aqui, e o Paulinho falou, cara, a primeira coisa que a gente precisa fazer é orar. Eu falei, cara, como assim? Não me desanime, né? E ele falou, não, a gente precisa fazer uma reunião de oração, toda terça aqui. Gente, ó, em menos de 6 meses, nós tínhamos 32 membros arrolados à UMP. E vinham umas 60 pessoas aqui. O que eles mais gostavam de vir era a reunião de oração. A gente se juntava, dividia em grupos para orar. Era maravilhoso. Aquela galera orando pela sua faculdade, orando pelos seus problemas que estava passando na qualidade de jovem dentro da igreja e na universidade. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, né? E então, eu tenho o coração bastante voltado para a mocidade.
infelizmente, eu não tenho estado vinculado à mocidade, infelizmente. Estou cuidando bastante de questões com a família, e então eu não estou conseguindo vir como eu queria. Passou o tempo que o pastor Davi teve de vir aos cultos e ir para frente, de cuidar também, de pastorear a mocidade, e já foi, agora ele está no Famílias Vivas, e eu pensei, um dia eu vou lá com ele e tal, e esse tempo já passou, entende? E eu estou querendo fazer algo a respeito. Então o pastor Davi falou uma vez, lá na igreja em Minas Gerais, ia ter encontro da mocidade, retiro da mocidade, tem 15 presbíteros na igreja, uns 13 vão para esse retiro. Como assim? O que eles vão fazer lá? Cara, eles vão estar lá. Eles vão ajudar, vão varrer um chão, vão discipular, vão ajudar a organizar, se precisar, vão entrar com dinheiro, mas eles vão estar lá. E os outros dois? Não puderam. Um deles está doente, o outro tinha que ter alguém na lojinha, né? Alguém ficou na igreja para ajudar nos cultos e tudo mais. Então a gente vê uma participação. E da mesma forma, isso não é uma imposição aos presbíteros que façam isso é um dever de todos nós, de estarmos presentes e um prestigiar o evento do outro. Então, assim, eu não fiquei muito tempo na reunião sobre retiro que foi feita, né, no sábado passado, mas eu queria dizer que eu acredito que a gente pode ter uma integração bem interessante das partes, e se Deus quiser, eu consigo também participar um pouco de apoiar a mocidade no que precisar. É isso que a tela está mostrando, né, a gente integrar. Pergunta? Eu consegui não ser conteudista, então, que era uma coisa que eu, de fato, não queria. Eu quero dizer para você que esse camarada aqui, que é aqui, o Peter Harrison, ao falar sobre religião e ciência, ele mostra claramente que, se eu disser para você que Egito e Israel tiveram uma guerra na época de um certo império, o Império Otomano, e você, tudo bem, tiveram uma guerra, mas não podia ser, porque era tudo um império só, eles não podiam duas partes do mesmo império estar brigando nessa época, mas que se ele lançar isso, todo mundo vai aceitar. Nós precisamos pensar em quais são os territórios, o da ciência, o da religião, entendendo quem faz o quê, e conseguindo tirar as fake news. Fake news estão por aí, e daí as pessoas acreditam no que elas acreditam sobre religião. Como é que aconteceu com o cigarro dentro dos ambientes? Cara, todo mundo fumava. Fumava dentro de avião, dentro de ônibus, era desse jeito. As pessoas foram cansando disso, certo? E foi necessário passar desde as crianças, olha, não é legal isso, a criança cresce, vai escutando isso, vai passando para o outro, chega uma hora que você cria uma lei, não pode mais fumar nos ambientes fechados, né? Foi de uma hora para outra? Não foi. Tirar fake news é de uma hora para outra? Não. A gente tem muita dificuldade com isso. Mas demanda que a gente conheça o que é falso na história, como é o caso do conflito de ciência e religião. Qual é a relação que ciência e religião podem ter? O Ian Barbour nos mostrou 4 modelos, né, em que as duas estão integradas, as duas se aceitam, as duas são repelentes uma à outra, e desse jeito é uma das maneiras, é o primeiro capítulo do livro, né, que mostra para a gente quais são as possibilidades, então, né? E ao ver isso, ao andar do passo a passo, aquele livro que eu tinha mostrado para você, eu acho que é uma boa referência, viu? Sugiro mesmo que, se você tiver oportunidade, dê uma olhada no livro do Alistair McGrath. É um camarada que já está lidando com isso há um bom tempo. Aqui, vamos lá. Está lidando com isso há um bom tempo, tem liderado o mundo nessas discussões, e a gente pode aprender bastante. Pode ser um guia bastante bom para a gente. Aproveita que ele tem promoção na Amazon. Ele está R$29 na Amazon, o impresso. Né? Tá bem bom. É uma pergunta, mas eu estou fazendo um vídeo sobre ele no meu canal. É verdade, né, Lucas? Você está falando sobre ele no seu canal. Beleza, pessoal? É isso. Posso fazer um comentário? Você consegue chegar no slide que tem um livro do Peter Harrison? Não sei se todo mundo escuta ali. Esse livro, ele especificamente, bem interessante, ele é tradução receptiva da BC2, né?
esse livro é um divisor de águas em toda a história todos os historiadores da ciência. Assim, o campo de pesquisa de história da relação de ciência e religião, esse livro é um divisor de águas. Ele é cansativinho de ler, mas ele é legal. Esse livro é o texto base, se você tem um mestrado em ciência e religião em Oxford, esse livro é o texto-chave deles. E eles conseguiram traduzir para o português, eles conseguiram os direitos autorais, fazer o autor é cristão, tudo assim. O Peter Harrison fez um grande trabalho, né? E ele é um grande conhecedor da área. Então, para você pegar um livro que ele resumiu aí, para mostrar o que ele pensa, de fato não é uma leitura fácil. Mas se você olhar nesse slide, esses slides ficam ali no nosso repositório de materiais dessa EBD, né? Se você clicar nesse link ali, você vê uma aula dele, eu acho que são 45, 50 minutos, em que ele apresenta isso. Só que é ele falando, tem legendas em português, um evento que aconteceu aqui no Brasil. Olha, dá para aprender um bocado, certo? E de uma forma que não é cansativa, porque ele coloca conceitos bem acessíveis e gostosos de aprender. Beleza. Pessoal, mais alguma coisa? Alguém aí da sala online? Acho que por aqui não tem mais nada. Beleza. Diga, Lucas. Você falou sobre as fake news que a gente tem que lembrar. Das fake news. Eu acho que foi no ano passado, quando usar toda a Nature para comprar algumas notícias aí do científico. O Lucas acompanha a Nature. E aí, acho que foi um mês atrás, teve um artigo falando sobre como que Galileu foi excomungado pela Igreja Católica. Os mitos Galileu e tal. Clássico, né? E a gente já conversou não sei quantas vezes no grupo da BC2. Mas foi de novo falado lá. E como que o nosso trabalho, a gente precisa perseverar, né? Se a gente que está querendo transformar a maneira que a sociedade enxerga isso, né? A gente precisa perseverar em agir, em falar com as pessoas e não tentar fazer tudo de uma vez, mas, como você falou, né, não sair dando porrada em todo mundo, mas transformando aos poucos e de maneira perseverante. O Lucas está dizendo que na Nature apareceu de novo alguma coisa sobre problemas e fakes sobre Galileu. De fato, é uma insistência, né? É uma insistência recorrente. Mais do que desmentida. Mais do que desmentida. A gente tem livros que mostram a história, o que aconteceu, e que é um pouco diferente do que se diz aí. Queimaram ele na fogueira, esquartejaram ele, ou não sei o quê. As pessoas vão falando cada vez mais, né? Beleza. Beleza? Bi, vai que é tua. Eu queria saber se tem alguém que está visitando a gente aqui hoje pela primeira vez. Eu acho que aqui no online não tem ninguém. Aí no presencial tem? Que aqui, que eu conheço todo mundo, tem... Qual é o seu Ana nome? Isabela. Isabela. Primeira vez aqui. Eu já participei de um compartilha algum tempo atrás. Legal. E aqui é a primeira vez. Bem-vinda. Muito bom que você está aqui com a gente. Tem a Isabela. Isso, o Estevam está com a gente a segunda vez, né? Isso, sejam muito bem-vindos também. Vai lá, Bi. Não tá ligando, filho. Filho, como é que liga? Não, também não. A gente está te escutando, Liz. Olá, pessoal. Bom dia a todos. O Davi quer dar um oi aqui. Fala aí, filho. Oi, Davi. Oi. Fala o que você queria falar. Ué, ficou com vergonha? Eu tenho que falar alto. É a tua vez, pode falar. Olhe para a mamãe e fala. E essa é a Gabi. Ele queria falar que ele gostou muito da aula do papai. E ele queria contar que esse é o papai dele, tá, gente? E eu deixei ele falar isso, abrir, né? Agora ele ficou com vergonha, mas é isso, né? As crianças estão olhando para a gente como pais, para vocês enquanto jovens, e eu lembro que às vezes na nossa juventude a gente não tinha muito para quem olhar.
e mais do que nunca nós precisamos estar perto uns dos outros, nos apoiarmos, e lembrem, vocês não estão sozinhos, vocês têm esse grupo, vocês têm também um grupo aí do próprio Ministério de Cristianismo e Cultura, que, né, tem várias pessoas e famílias que estão há já bastante tempo investindo em espaços como esses dentro da igreja, e a gente precisa estar juntos, né? E eu fico muito feliz de saber que vocês estão se fortalecendo como jovens, porque os meus filhos vão olhar para vocês, né? Os meus filhos vão querer estar perto de vocês. Então, hoje, assim como o Daniel está falando com vocês hoje, os nossos filhos estarão um pouco mais para frente em conversa com esse grupo que está aqui. Então, eu fico muito feliz e peço que Deus abençoe cada um nos propósitos que Ele tem também coletivamente para esta comunidade. Tá? Obrigada, era só isso. Querem falar alguma coisa? Não? Amém. Muito obrigada, Liz, pelas palavras. E acho que a gente já está estourando o nosso horário aqui. Liz, você ora para a gente encerrar? Você mesmo. Estão me ouvindo, né? Aham, tranquilo. Vamos orar, Maurício? Vem cá, Gabi. Senhor, nós te louvamos nesse dia, ó Pai, porque o Senhor tem sido tão gracioso conosco, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado o seu Espírito, porque o Senhor sempre está conosco e tem nos dado uns aos outros, ó Pai, nos fortalece para que possamos cumprir aquilo que é seu propósito, ó Pai. Obrigada por esse grupo que o Senhor tem levantado nessa igreja, pelo Bruno, Paulo, Esther, Marcos, obrigada pela palavra do Daniel hoje, que o Senhor cumpra em cada um de nós os propósitos do Senhor na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a confiar que os seus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos, ó Pai. Nós entregamos a Ti, porque sabemos que nada podemos fazer sem o Senhor. Mas, acima de tudo, ó Deus, nós reconhecemos que o nosso lugar principal, ó Pai, é na relação contigo, enquanto filhos, enquanto, Senhor, amados do Senhor, e que o nosso fazer, Senhor, é uma consequência, Pai, da sua vontade em nós, do seu querer, e que tudo é do Senhor. Então, nós consagramos o que somos com um coração grato, porque sabemos que é tudo o Senhor e tudo para o Senhor. Muito obrigada, Pai. Fortalece esses jovens, abrem o caminho deles, toca para que o propósito do Senhor se revele a cada um deles, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu para fazer parte da sua história e te somos gratos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, obrigado, pessoal.